Segundo informações do jornal O Estado de São Paulo, os Correios firmaram um contrato de confissão de dívida em que se comprometem a transferir 7,6 bilhões. Veja, Forças Armadas não tinha 370 milhões para fazer o básico. Correios se compromete a transferir 7,6 bilhões de reais ao fundo de pensão de seus funcionários, o Postales, para cobrir metade do rombo do plano de aposentadoria. Pela lei, a conta deve ser dividida igualmente entre a empresa e os participantes. Ou seja, metade do valor total do déficit, que é de 15 bilhões de reais, será pago por funcionários aposentados e pensionistas da estatal. Os investimentos realizados entre 2011 e 2016, durante o governo Dilma Rousseff, resultaram em nada mais, nada menos que um prejuízo de 4,7 bilhões de reais, corrigido pela inflação. O valor corresponde a pouco mais de 9 bilhões de reais, o equivalente a 60% do rombo. Vale destacar que os Correios registraram um déficit de 800 milhões de reais no primeiro trimestre desse ano. Fora os escândalos da Postales que a gente sempre ouviu, né? Vamos lá, Pavinato, vamos explicar essa história, já que aqui a gente explica e descomplica a economia. Presta atenção, Marcelo, olha o escândalo. Então, o Pavinato deu uma notícia. O fundo de pensão Postales tem um rombo de 15 bilhões de reais. Significa o quê? Que o carteiro, o coitado do carteiro, que foi contribuindo a vida inteira para quando aposentar e ter uma aposentadoria, ele viu aquele fundo, aquele bolo perder 15 bilhões de reais. Como é que funciona o fundo de pensão Postales dos Correios? O carteiro contribui, os Correios contribuem também com a mesma quantia. Então, se o carteiro coloca R$1.000, os Correios colocam também R$1.000. Muito bem, é muito dinheiro, alguém tem que gerir esse fundo. Durante o governo Dilma, houve diversos escândalos que envolvem corrupção, desvio de dinheiro, má gestão. E isso gerou um rombo total de 9 bilhões de reais. Ou seja, dos 15 bilhões do rombo, 9 bilhões foram feitos no governo Dilma. E aí eu vou dar um exemplo, olhem só, um exemplo de um absurdo que aconteceu. Até uma criança de 3 anos de idade não faria isso. Presta atenção, Pavinato. O gestor do fundo, no governo Dilma, do fundo Postales, o que ele fez? Ele aplicou num fundo administrado pelo banco americano BNY Mellon. Muito bem. O que esse fundo fez? Olha só. Por decisão política, o fundo pegou o dinheiro do Postales, certo? Ele tinha investido isso em títulos públicos do Brasil. Ele vendeu os títulos do Brasil, pegou esse dinheiro da venda e ele comprou, sabe o quê? Atenção, ele vendeu títulos do Brasil e comprou, sabe o quê? Títulos da Argentina de Cristina Kirchner e da Venezuela de Maduro. Não é para aplaudir.